Nossa hora. This call is now being recorded. Acho que vocês devem ter escutado aí em inglês uma mensagem dizendo que a partir de agora está sendo gravado, né? Isso é mais para preservar vocês aí, mas acho que o vídeo não está liberado, então não vai ter problema aí. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Lembrando que a gente vai abordar 2 capítulos, se o tempo for suficiente, que é o capítulo 7, fluidos, e o capítulo 8, espírito e perispírito. Bom, aí não custa nada a gente lembrar de dar foco, né? Eu sei que cada um está na sua casa, que não tem necessidade de botar no silencioso, mas vamos dar aquela pausa de WhatsApp, deixar ele guardado na gaveta, longe da gente, porque aquele barulhinho dele, ou aquela tremidinha do celular, faz a gente ficar curioso, né? Quem será que está me mandando mensagem? E vamos aproveitar ao máximo o conteúdo aí do que a gente vai ter no estudo. Aí, pessoal, tem um negócio que eu tenho um problema quando o PowerPoint fica dando essas piscadinhas. Coisa de velho, então me perdoe. Bom, voltou aí. A mensagem de hoje, então, tem como título Ante a Bênção do Corpo. Se por acaso ficar mudo, vocês me mandem uma mensagem aí ou alguma coisa assim, tá? A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico, que é o corpo, para o espírito reencarnado, é a máquina preciosa capaz de lhe oferecer as mãos de operário da vida eterna, o rendimento de evolução. Há quem lhe condene as nobres peças à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da imobilidade ou pelo mofo do desânimo. Conhecemos aqueles que abandonam essa engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a falta de moderação para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que levam o corpo ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas manias que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que cedem a direção do corpo a malfeitores confessos. Preserva o teu corpo como trabalhador responsável e consciente que protege um instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao veneno da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Palavras do Espírito Emmanuel, adaptado do livro Ceifa de Luz, mensagens da poesia, né? Eu digo que o Emmanuel trata qualquer tema com muita poesia, né? Então, ele tratando aí sobre as características do corpo, né? O como que a gente deveria lidar com o corpo e a importância do corpo para conosco. Pessoal, só um minutinho. Para a gente ficar aqui com um silêncio adequado, fechei a porta aí. Bom, vamos mostrar para vocês aqui o planejamento das aulas. Nós já tivemos 2 aulas, né? Compreendendo 6 capítulos. No dia 27 a gente não teve aula, então hoje, dia 3/2, a gente vai ter aí falando sobre fluidos e espírito e perispírito. Bom, antes da gente ir para seguir aqui, vamos fazer a nossa prece para dar início, então, efetivamente, à aula de hoje. Deus, Pai querido e amado, estamos nesse momento nos reunindo aqui como crianças espirituais desejosos de aprender, de ter instrução, de aprimorar os nossos entendimentos. Que a didática que será utilizada hoje seja adequada ao nosso nível de entendimento. Que todos esses conhecimentos possam fazer sentido
e, quem sabe, nos tornar passistas e assistentes melhores na recepção e doação das energias que, na verdade, vêm diretamente de Deus. Por tudo isso, agradecidos pelo momento, nós iniciamos esta terceira aula do curso de passe, em nome de Jesus e em nome de Deus. Que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o dever de casa, né? A gente teve aí até um prazo adicional para fazer esse dever de casa, e a ideia era pesquisar a mensagem Tudo é Atração, do autor Ismael Souto. Nós não vamos ler a mensagem aqui, né, porque ela é extensa. É para ler e responder, né? Então, se vocês observarem, deixa eu... Aqui no Google Meet tem uma mãozinha. Vê se vocês encontram aí. Tem um microfonezinho, tem uma câmera e tem uma mãozinha, né? Então, ligou a mãozinha, é como se você estivesse na escola levantando a mão para falar. Baixou a mãozinha, é como se tivesse desistido de falar ou algo do tipo, né? Então, eu vou pedir que quem fez e quiser responder essa primeira pergunta, que levante a mãozinha aí. Eu vou dar uma olhada aqui, que nem sempre vai dar para todo mundo falar, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: todos nós magnetizamos, mesmo não sendo espíritas? Então, se você souber essa resposta, se você leu e entendeu, levanta a mãozinha aí e vai ter que explicar um pouquinho a resposta, né? Nossa, olha só quantas pessoas, muito legal. Deixa eu abrir aqui para poder ver todo mundo. Muito bacana. Então, deixa eu escolher um aqui para falar. Vou pedir a Andréia para falar para a gente. Andréia, você pode falar para nós? Sim. Aí a resposta é, né? Sim, né? Pois o magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares, sendo isso inerente a tudo e a todos, né? Então a minha resposta sim, todo mundo magnetiza, e é porque é um fenômeno da física. Perfeito, muito bom, Andréia. Ivone, quer completar para a gente? Quer complementar, se for o caso? Eu acho que complementar, né, Bira? Porque assim, ó, magnetismo, assim, por definição, como a Andrea já disse, né, é física, o conjunto de fenômenos associados aí às forças produzidas entre circuitos, né? É o processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu perispírito, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos, animados ou inanimados. O magnetismo, chamado também de magnetismo animal, pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Aí a pergunta, né? Somente espíritas podem ter o magnetismo? Não. O magnetismo, ele está em todas as partes, em todos os corpos. Mesmo porque, assim, uma pessoa, mesmo não sendo espírita, ela também tem um perispírito. Todos têm perispírito, todos serem encarnados, né? E o magnetismo, ele está, inclusive, nos seres inanimados, como o Mesmer muito bem nos disse, né? Quando ele fala que de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que, com maior eficácia, atua sobre o homem. A doença é apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura. A cura das enfermidades consiste na restauração do equilíbrio ou harmonia dos fluidos, né? Então, Mesmer vem trazer isso para a gente, o que é extremamente interessante. E, assim, o que eu achei legal foi que, assim, o magnetismo animal, né? Magnetismo animal, ele também pode ser chamado de mesmerismo, em homenagem aí ao doutor Mesmer, né? Mesmer. Que trouxe para a gente aí um grande conhecimento a respeito do magnetismo. Então, todos têm aí a questão do magnetismo, mesmo porque o magnetismo, ele é energia e é matéria. Muito bom, Ivone. Muito obrigado. Rafael Gânimo, meu querido amigo. Ô, meu amigo Bira, boa noite de novo. Saudade de você aí. Eu também.
Olha, acho que já falaram tudo, né? O que eu posso complementar aí é que tá para todos e que o trabalho do espírita aí, quando até vem esse contraponto, né? E o espírita, é que o espírita vai direcionar a magnetização, ou a energia magnética, né? Esse é o trabalho, então essa é a diferença. Não, acho que não tem muito mais que falar, já falaram tudo. Muito bom esse complemento também, porque o que o espírita busca, na verdade, é estudar para usar de forma eficiente. Muito bom, muito bom. Então, assim, baseado no texto, eu trouxe aqui uma espécie de, entre aspas, gabarito, mas vocês foram muito mais completos do que o que está aqui. Como eu vou disponibilizar para vocês o material, vocês vão ficar com essa resposta, entre aspas, para aqueles que não tiveram oportunidade de fazer a tarefa, mas as respostas que foram dadas são muito mais do que o que está aqui. Então, vamos para a segunda. A última frase da mensagem refere-se a uma passagem bíblica. Em qual livro, capítulo e versículo se encontra essa passagem? E qual a relação dessa passagem com o magnetismo? Quem quiser responder, levanta a mãozinha aí. Robson, pode responder para a gente aí essa 2? Posso sim. É Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí, com base no texto, eu peguei ali, guarde, pois, cauteloso, a fonte dos seus pensamentos, que a cada mundo se fazem agentes ativos de suas deliberações, no bem ou no mal, onde o seu espírito estiver trabalhando. Ou seja, onde estiver a sua mente, estará o seu coração e é onde você habita. Muito bom. No final das contas, é uma vontade de amor, né? Muito bom, muito bom. Rafael Gânimo, fala aí. Então, quando eu li essa frase, eu busquei também lá no Mateus, eu li o versículo antes, e aí ficou claro que a ideia aqui era que direcionasse o magnetismo para as coisas boas, o que eu entendi. Então, o que ele quer dizer, casando com o texto, é que você tem que utilizar para semear as coisas boas, para seguir no caminho de Cristo, que é o exemplo ali do bem, né, do que fazer. Esse foi o meu entendimento desse link. Perfeito, muito bom. Laura? Boa noite. Só para complementar, tem uma frase que eu achei muito legal aqui no texto que fala assim: quem ama e ajuda acende claridade sublime. Então é o amor mesmo, né, que faz tudo isso se movimentar. Muito bom, perfeito. E a Ivone aí para a gente fechar esse primeiro momento. Oi, Bira. Muito bacana tudo que eles falaram. Eu também vi, o homem possui o seu tesouro, onde guarda o seu coração, né? E aí, qual a relação disso que Mateus disse em 6:21, no Novo Testamento, com o magnetismo, que é a pergunta que nos foi dada, né? Eu acho que ainda da volta à frase de Jesus, quando Jesus diz assim, orai e vigiai, que é o pensamento. O pensamento, ele é matéria e é magnetismo, né? Então, a hora que você está aplicando o passe, e a gente está falando aqui a respeito de passe, o teu pensamento sempre elevado, eu acho que é o que vai fazer milagres, porque ali você coloca o teu coração, você coloca o teu tesouro, e doar aquilo que você tem de melhor, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer na hora que a gente está fazendo o passe. Perfeito, muito bom. Muito bom. Perfeito. Bom, pessoal, foi muito bom aí, né? Aí está o trecho de Mateus, né? Obviamente que qual a relação aí com a passagem a gente vai ter algumas interpretações, mas assim, todo mundo foi no foco, é muito bom. Qual é o objetivo dessas tarefas que a gente passa aí para a gente, durante essa semana, fazer? É mais fixar conhecimento, fazer links, né, com outros materiais que não sejam esse que a gente usa aqui. Mas vamos lá, gente, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo, vamos falar dos fluidos.
Vamos lá. O que é um fluido? Né? É um termo genérico, então, assim, a ciência, ao mergulhar nesse termo fluido, pode desmembrar isso em vários outros termos, em vários outros itens ou componentes, mas, de uma forma genérica, ele é empregado para traduzir as características das substâncias líquidas e gasosas. Então, aquilo que for líquido ou gasoso pode ser chamado de fluido, né? Inclusive entre os estados líquido e gasoso, né? Porque, apesar da gente ter estudado, provavelmente, talvez os mais novinhos tenham até outras definições, mas a gente aprendeu lá desde o início que era sólido, líquido e gasoso. Na verdade, entre o sólido e líquido tem uma série de outros estados, entre o líquido e gasoso, outros tantos, e além do gasoso também. Mas, do ponto de vista geral, genérico, é fluido, é líquido ou gasoso ou intermediários entre eles. É a fase não sólida, aí é uma forma de explicar melhor isso, é uma forma não sólida da matéria, sólida do ponto de vista do encarnado, né? Apresenta-se de forma pastosa, líquida, gasosa e radiante. O que é radiante? Né? Aquilo que irradia, aquilo que, como o magnetismo acontece, né? Que vai pelas ondas do ar ou do fluido cósmico universal que a gente vai estudar daqui a pouco e se transfere, né? Então, radiante, brilhoso, né? E que se transfere. Tudo que tem relação com a matéria, da grosseira a mais translúcida, mais transparente, para atender às necessidades físicas, químicas e vitais, intermediando o material e o espiritual. Então, o fluido, ele também tem essa característica, né, de fazer uma espécie de ligação entre o material e o espiritual. Lembrando que quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando aqui de perispírito, de plano espiritual, a gente está falando do âmago, do ser, daquilo que nós somos de fato, que vai chegar um momento que a gente vai estudar isso um pouquinho mais detalhado. Mas entre o material e o espiritual, tem uma série de tipos de fluidos. Podem ser líquidos, podem ser aeriformes, que é baseado no ar, né? Como se fossem jatos de ar ou gases, e imponderáveis. Então, a gente vai lá se lembrar da química, que tem elementos químicos que são imponderáveis, né? Que não dá para se tocar, não dá para se observar facilmente. São agentes, esses fluidos, dos fenômenos luminosos e caloríficos, né? Então, o calor e a luz têm como meios, né? como caminho, né? Como ferramenta, os fluidos. Nos seres humanos, são influenciáveis pela ação do pensamento. Então, todos nós somos baseados, somos compostos por fluidos diversos. E os fluidos que estão dentro de nós, eles são influenciáveis, ou seja, eles podem ser, podem absorver, podem ser penetrados pela ação do pensamento, podem ser modificados, inclusive. Então, no momento que a gente dá um passe, o que a gente está fazendo é uma manipulação de fluidos, transferindo parte da energia, parte do fluido que o passista tem para o assistido. Obrigado. Para o assistido. A minha linda esposa me deixou aqui uma garrafinha de água. Olha que coisa boa. Obrigado. Bom, pessoal, até aqui tudo bem? Então, a gente está vendo aqui o que é fluido de uma forma mais genérica. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Legal. Na história, agora vamos dar uma olhada, né, como é que é essa questão fluídica em relação ao estudo que a gente vai fazer, né? Na história da humanidade, esse fluido, né, que pode ser penetrado pelo pensamento, foi chamado de várias formas. Prana, para os hindus, né? Então é muito comum a gente falar do prana, quando a gente está fazendo leituras baseadas nos ensinos da Índia, lá dos hindus. Lung pelos tibetanos, Ka pelos egípcios,
Ki pelos chineses, Ki com K, com a letra K, pelos japoneses, eu posso estar pronunciando errado, tá, gente? Me perdoem. E pneuma pelos gregos, né? Que vem, se a gente lembrar, né? O pneuma vem de ar, né? Fôlego, na verdade, vem de fôlego, né? E são termos que indicam esse tipo de fluido que pode ser manipulado e tratado através do passe, entre outros, né? A gente está falando aqui de passe. Camille Flammarion, conterrâneo e amigo de Kardec, define como força psíquica. E psíquica vem de mental, uma força mental. E a gente precisa lembrar que quando a gente fala de psíquica, a gente está falando de mental, que são termos científicos que vão, na verdade, falar de espírito. O espírito é que é, na verdade, a nossa mente. Então, quando a gente fala assim, é uma questão psíquica, a gente está falando, no fundo, é uma questão espiritual, porque o que está na mente é o que vem do espírito. Logo, né, a mente é uma parte do espírito que está ali, habitando aquele cérebro, penetrando aquele cérebro durante algum tempo. Então, Camille Flammarion diz que é uma força mental. Olha que interessante, né? Esse fluido que a gente pode manipular através do passe, ele é uma força mental, e de fato o passista está ali mentalmente doando, né? O assistido está mentalmente recebendo. Quando um dos dois falha nesse processo, quando o passista não decide efetivamente que quer dar o passe, né, que ele se distrai ou alguma coisa, o passe não tem a efetividade. E o assistente, quando decide não receber, ele não vai receber, né? Então, há necessidade dessa aceitação. Estamos imersos, estamos mergulhados em um mundo de matéria vaporizada. Esse vaporizado, entre aspas, que é uma figura apenas para a gente imaginar, né, que em torno de nós, incluindo dentro de nós, há vapores, há esse fluido, né, como se fossem esses gases nobres que nos preenchem o entorno e dentro. Refinada, né? Então nós estamos mergulhados nesse mundo de matéria invisível, porém real, que tem como fonte primeira uma substância que é denominada fluido cósmico universal. Então, embora seja invisível, existe. Assim como a energia elétrica é invisível, mas ela existe, né? Assim como os elementos químicos precisam de microscópios muito poderosos para que a gente possa ver, mas eles estão lá, né? E a base de todos esses fluidos, de toda essa camada, né, que a gente fica mergulhado dentro dela, é o fluido cósmico universal que a gente vai estudar daqui a pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Ivone. Bira, nesse caso, esse fluido, na hora da aplicação do passe, eu li que existe uma recíproca. E o que eu entendi sobre essa reciprocidade? A reciprocidade não é uma devolução, mas sim uma aceitação, no caso do passe, no caso dos fluidos, a hora que você está aplicando. Então, assim, o que eu entendi, a pessoa, quando nós estamos, assim, aplicando o passe, você está ali jogando os fluidos, né? O fluido cósmico universal para a pessoa. Mas ela também, ela tem que estar receptiva, ou seja, não sei se reciprocidade ou recíproca seja a palavra correta, para poder receber aquilo. É mais ou menos isso? Não, é exatamente isso, né? É como se fosse uma tomada macho e uma tomada fêmea, né? Precisa haver essa condição de troca, né? A figura didática mais adequada é o ímã, né? Um ímã, se você colocar ele com os mesmos polos, positivo e positivo, ele fica empurrando, ele não permite a conexão, mas quando você coloca do jeito certo, ele conecta, né? Então, é bem isso. Na hora que você dá o passe, se o assistido não estiver refratário, esse é o termo que a gente usa, não estiver receptivo ao passe, aquela energia ela retorna para o passista, ela não chega ao destino. E vice-versa, né? Se o passista não estiver doando energia, o paciente vai ser atendido do jeito que for possível pelo plano espiritual, mas não vai ser efetivo. Muito bom. Legal. Obrigada, Bira. Nada.
Posso perguntar aqui, Bira? Eu não levantei a mão, mas... Pode, claro que pode. E aí, nesse processo, né, de recebimento, de troca, né, de aceitação, a gente já estudou o lance da caixa d'água e tudo mais, né? É correto pensar que o passista, ele precisa também estar concentrado para esse momento de troca, para esse momento de emissão de fluidos? Precisa, né? Ele tem que estar concentrado e tem que estar preparado, né? Então, tem um preparo antes e tem a concentração no momento. Porque a desconcentração, por exemplo, imagina que você está lá na sala de passe para dar o passe e está pensando numa possível panela que você deixou no fogo. Não vai funcionar. O paciente, né, o assistente vai receber um passe mais espiritual, porque a espiritualidade vai usar o que for possível, mas não vai ser eficiente. Por isso que é muito importante que o passista esteja sempre honesto consigo mesmo, porque ele está ali para um ato de caridade. Então, se não está em condições, seja por que motivo for, se abstém. É melhor do que não ser efetivo. Tá bom. Obrigada, Bira. Foi perfeita a tua colocação aí. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Vamos fechar aqui com essa página aqui, 12, com palavras de André Luiz, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz fala o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino. Gente, isso aqui é de uma profundidade, né, impressionante. O que é plasma? Né? O nosso sangue, uma parte do nosso sangue é plasma. Uma parte dele é plasma. E o plasma está presente em todo o nosso organismo físico. Né? Então, o fluido cósmico, que a gente vai ver daqui a pouco, o fluido cósmico universal, o que ele é o plasma divino. Então, é um componente vital de Deus. Então, o fluido cósmico sai de Deus, é produzido por Deus. Né? E a gente pensa assim, sempre... Quando a gente fala em algo que Deus cria ou faz, né, principalmente quando a gente fala de fluido cósmico, é como se a gente estivesse pegando alguma coisa, não tem nada pequenininho aqui na mão, essa caneta aqui. Vamos pegar essa caneta aqui, está feita a caneta. Não, quando a gente fala de fluido cósmico, ele jorra, ele não para. Se Deus tivesse uma mão, ele não pararia de sair da mão. É como uma torneira. Acho que a figura mais didática é uma torneira. Abre a torneira, enquanto tiver água na caixa, a água não para de sair. Isso é fluido cósmico universal saindo de Deus. A diferença é que a caixa d'água é infinita, né? É eterna. Então, o fluido cósmico é o plasma divino, é o hausto, é a inspiração, é a respiração do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Olha só, gente, olha a profundeza disso. Vamos pensar no nosso corpo físico. Os nossos nervos, o nosso sistema nervoso, ele é tão perfeito que se uma pequenina agulha bem fininha tocar lá na ponta do dedinho mindinho do pé, imediatamente o cérebro está sabendo. E ele transforma aquilo num pequeno incômodo ou numa pontadinha. Então, o fluido cósmico universal de novo, é uma figura de didática, tá, gente? Só para a gente entender o que significa isso. É o sistema nervoso de Deus. Deus não tem sistema nervoso, tá, gente? É só uma figura de abstração aqui, para a gente tentar entender. Então, no momento que eu levanto esse copo aqui, que é formado por fluido cósmico universal, é como se o cérebro de Deus, de novo, é apenas uma ilustração, soubesse, e o Bira levantou o copo. Né? E ele continua, olha como o André Luiz é didático. Nesse elemento primordial, nesse fluido cósmico universal, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Peixe dentro do oceano. O oceano é Deus, o peixe é o que gira, né, o que está mergulhado nesse sistema nervoso divino. De novo, tudo isso que eu acabei de falar nos últimos minutos são meramente didáticos, para a gente poder entender a magnitude, o que é o fluido cósmico universal. Não podem falar por o Bira disse, ou a doutrina espírita diz que fluido cósmico universal é o sistema nervoso de Deus. Não, é só para a gente entender
o que significa isso no universo, tá bom? Agora nós vamos mergulhar nesse elemento, né, chamado fluido cósmico universal. Vamos dar uma olhada no que é esse elemento. Ao elemento material existem, gente, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, porque mais para frente a gente vai falar um pouco mais detalhado, mas existem dois grandes elementos no universo. Então, não é no planeta Terra, não é no sistema solar, em todo o universo ou multiversos que existam por aí. Existem somente dois elementos básicos, que é o elemento material, que é chamado de fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala de fluido cósmico universal, a gente está falando de elemento material, e o elemento espiritual, que é o princípio inteligente. Então, é como se, de novo, voltando à nossa... Só um minutinho, gente. Voltando de novo ao nosso exemplo lúdico, didático, Deus tem duas torneiras. Uma torneira jorrando o tempo todo fluido cósmico universal para constituir tudo que é matéria, e uma torneira o tempo todo jorrando um elemento chamado princípio inteligente ou princípio espiritual, que é o que vai dar origem aos espíritos. Então, são elementos que estão o tempo todo jorrando de Deus. Então, o fluido cósmico universal é o elemento material. Ao elemento material tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Grosseira demais para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, vamos entender isso daqui, né? Eu tenho, por exemplo, o corpo físico, né? A gente podia estar falando de um animal, a gente poderia estar falando de um vegetal, né? Quando a gente olha o tronco do ipê amarelo e as suas folhas e as suas flores, a gente está falando do material. Mas ali dentro daquele material tem também um elemento mais espiritual, que também é material, só que é uma matéria mais sutil, que a gente diz, mais leve, que ela também é formada por fluido cósmico universal. Então, o tronco do ipê está formado por moléculas de carbono, com moléculas de outros elementos, que são fluido cósmico universal. Dentro daquele tronco, penetrando aquele tronco, tem um princípio, né, espiritual elementar ainda, mas é um princípio espiritual que está evoluindo na árvore, né, ali naquele ipê, e há entre eles dois, entre o tronco e esse elemento espiritual, estou falando do vegetal, porque a gente está sempre falando do humano, né? Vamos mostrar que os vegetais também têm isso. Tem um terceiro elemento ali, né, que fica entre os dois, que é um elemento meio termo, né? É um elemento que não está no mundo físico, mas que também não é espírito, que é o elemento perispiritual, que nos vegetais tem outro termo, mas que equivale a isso, né? Então, o que ele está falando aqui desse intermediário? Então, tudo é matéria, exceto o espírito. Então, quando a gente fala que alguém viu um espírito, né, um vidente, ou seja o que for, na verdade não viu o espírito. Viu esse elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que é o perispírito, que também é matéria, né? Então, como só existem dois elementos, fluido cósmico universal, que é matéria, e espírito, se não é espírito, é matéria, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que ao elemento material, que é o componente físico, é o nosso corpo, por exemplo, também há outros componentes formados por esse fluido cósmico universal, ou fluido universal, como ele está colocando aqui. Podemos classificar como elemento material, mas se distingue desse por propriedades espirituais. Então, quando a gente fala de matéria, de um modo geral, a gente fala de coisas que a gente pode ver com os olhos de um encarnado. Mas está errado esse conceito, né? Porque quando eu estou falando do plano espiritual, por exemplo, quando a gente fala da colônia Nosso Lar, tudo aquilo que a gente percebe que André Luiz narra, ou que aquele filme tenta mostrar para a gente, né? Mas na narrativa de André Luiz, ele fala de árvores,
de pássaros, aquilo está numa outra dimensão, que não é a dimensão que a gente ocupa como encarnado, é uma dimensão que a gente chama, na doutrina espírita, de plano espiritual. Mas tudo aquilo é matéria, num outro nível, num outro tipo, mas é matéria, porque espírito somos nós, no nosso interior. Tudo que não é espírito é fluido cósmico universal. E tudo isso, gente, é fluido cósmico universal em condições, em estados diferentes. Assim como o gelo é água, o líquido é água, o vapor é água, a neve é água. É tudo água, tudo H2O, mas em condições diferentes. O fluido cósmico universal ele vai assumindo condições e composições que vai dando a ele formas, solidez diferentes em cada estado. Então, se a gente pegar um perispírito que habita Júpiter, né? O perispírito, que é o corpo em que o espírito se movimenta antes do físico, ele vai ser diferente do planeta Terra, porque o fluido cósmico universal se organiza de um jeito diferente para atender às questões de Júpiter, né? As questões de pressão, de atmosfera e tudo mais. Então, o perispírito é fluido cósmico universal. A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização desses fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos, ostensivos ou evidentes. Então, quando a gente... e é raro, né? Quando a gente escuta falar ou lê a respeito de uma manifestação ostensiva em que a materialização do espírito, que é diferente da vidência, qual é a diferença da vidência para uma materialização de espírito? No caso da vidência, só o médium vê o espírito. No caso da materialização, é um fenômeno tão complexo que todo mundo que estiver em volta vê. É aquela famosa, quando as pessoas dizem, eu vi um fantasma, ou várias pessoas, mas nós vimos o fantasma. Na verdade, o que viu foi esse fluido cósmico universal numa condição, né, numa formação que o espírito desencarnado conseguiu se fazer aparecer. Para quem já viu o filme Ghost, deve lembrar de uma cena do filme em que o espírito lá do metrô ensina ao protagonista lá, ao Sam, a chutar uma latinha. E o espírito que habita lá o metrô, ele chuta a latinha com facilidade, mas o Sam, que é o protagonista, não conseguia. E ele mostra para o Sam como fazer, que ele tinha que se concentrar, que ele tinha que pensar na lata e tudo mais, e ele consegue, então, empurrar a lata. Os dois desencarnados, a latinha no plano físico é uma movimentação, uma transformação de fluidos de tal forma que o Sam conseguia fazer. Isso são os efeitos físicos que dependem dos fluidos. Então, essa comunicação mediúnica, né, a possibilidade de receber mensagens do plano espiritual e de mandar para lá, ela só é possível porque o fluido cósmico universal nos preenche como peixes no oceano, como disse André Luiz. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre fluido cósmico universal? Ficou claro, pessoal? A Ivone acho que quer falar alguma coisa. Fala aí, Ivone. Oi, Bira. É só uma curiosidade, assim. Então, eu estou pensando aqui exatamente na hora que a gente aplica o passe na pessoa, né? Como o Mesmer mesmo falou que a cura das enfermidades consiste na restauração do equilíbrio ou harmonia dos fluidos. Então, assim, se a gente pensar em tudo isso, a questão assim, a gente tem aí uma questão física, né? Física, ciência, ciência, e tudo é matéria. E tudo é matéria. Então, na hora do passe, a gente tem aí a ajuda do plano espiritual que vai harmonizar todos esses fluidos. Porque quando a gente está aplicando, nós estamos doando o nosso fluido, a nossa energia para o assistido. E ele tem que estar recíproco para poder receber essa energia, esse fluido. Aí, o que eu estou imaginando aqui? Eu não sei se eu estou errada, por favor, me corrija. Existe aí uma junção de todas as moléculas
de todas as células, tá? As células dos fluidos que a gente transmite para o assistido, para que ele possa ir harmonizando através dos fluidos, harmoniza todas as células dele, os chakras, enfim, eu não sei se eu estou correta, para que ele possa ter uma sensação de bem-estar e talvez no futuro, possivelmente, uma cura. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso mesmo, né? A doação se dá dessa forma, é como se o passista tivesse as torneiras, né, jorrando aquela água, que é o fluido, de certa forma tratado com as suas próprias energias e com dos espíritos, e essa água, esse fluido espiritual, vai penetrando através dos centros de força, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né, mas penetrando naquele que está recebendo o passe e com isso harmonizando. Então, o teu entendimento está correto, Ivone, é isso mesmo. Acho que a Margarete quer falar também. Margarete? Acho que foi sem querer. Vamos continuar aqui. Bom, o fluido cósmico universal, então, gente, pensem sempre nisso, tá? Tudo que existe e não é espírito é fluido cósmico universal ou baseado em fluido cósmico universal. Ou seja, se a gente fosse decompondo, a gente ia chegar no fluido cósmico universal puro, que é aquilo que jorra de Deus, né? Então, tudo que é matéria está baseado no fluido cósmico universal. Então, nós vamos falar agora de um fluido baseado no fluido cósmico universal, que é o fluido vital. Vamos comentar um pouquinho sobre o fluido vital. As pessoas... É comum haver uma má interpretação do que seja fluido vital. Vamos entender aqui o que é fluido vital. É o elemento básico da vida orgânica. Faltou um termo aqui, é vida orgânica. Mantido pela ação dos órgãos físicos, pelos alimentos, pelo ar e centro de força. Então, o que a gente está falando aqui? O fluido vital é o que permite a existência de um encarnado. Então, o corpo de um encarnado só existe porque ele é alimentado, ele é base, elemento básico, ele é alimentado por esse fluido vital. O que é um fluido vital? O fluido vital é o fluido cósmico universal transformado de tal forma que ele vira este elemento. Assim como a água, ela na sua origem não é água, na sua origem ela é hidrogênio e oxigênio. Pega 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, junta e dá água. O fluido vital é como se fosse a água, é formado por outros elementos, mas com sua base principal, o fluido cósmico universal, que é a base de todos os elementos. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Então, o fluido vital é uma propriedade da matéria. E isso fica claro quando nós olhamos um ser orgânico, principalmente, né? Então, vamos ver um cachorrinho. Aquele cachorrinho é matéria. Ele está impregnado, o cachorrinho vivo, não o cadáver, né? Ele está impregnado de fluido vital. Então, ele está latindo, está vivo. É claro que para animar aquele corpo penetrado por fluido vital, tem um espírito. Mas o corpo, para viver, para o pulmão funcionar, o coração bater, o fígado filtrar e todos os elementos funcionarem para aquele corpo ser chamado de vivo organicamente, precisa de fluido vital. Então, uma planta, né, uma roseira que está lá viva, né, que está produzindo rosas, que está verdinha e tudo mais, ela está repleta de fluido vital. Quando ela fica preta, né, quando ela morre, ela deixa de ter o fluido vital. Então, o fluido vital é o que dá a vida orgânica e que permite a existência material. Quando os elementos essenciais dos órgãos estão destruídos ou muito alterados, o fluido vital se torna impotente para o movimento da vida e o ser morre.
Então, se o rim decide não funcionar, né? Decide, parece estranho, né? Parece que tem vontade própria, né? Quando o rim para de funcionar, você pode encharcar ele de fluido vital, que ele não vai voltar a funcionar, porque a matéria que está ali está danificada, não está nas condições de funcionar. Aí você vai lá, faz um transplante, bota um outro que está em condições, o fluido vital que já havia naquele, tanto que existe um tempo, né, máximo para você tirar um rim de um corpo e botar no outro, que é o tempo que o fluido vital se evapora, entre aspas, se esvai, sai dali. E aí conecta no outro corpo e o fluido vital daquele corpo começa a circular e fazer funcionar. Né? Então, o fluido vital, que tem que ficar para a gente como resumo, é aquilo que dá vida aos seres. Né? Então, se não tem fluido vital, é um cadáver. Né? É um cadáver de planta, é um cadáver de animal, é um cadáver humano, mas é um cadáver, não há fluido vital. A quantidade de fluido vital não é a mesma, isso daqui é muito importante, não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Agora vem o que é importante para a gente entender. Cada célula, órgão, então vamos pensar no nosso corpo, cada célulazinha do nosso corpo, cada órgão, cada sistema possui uma determinada quantidade deste fluido. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Né? Quando nós encarnamos, nós recebemos fluido vital para durar um certo tempo. Então, quando a gente fala de fluido vital, né, vamos dar o exemplo aqui, para eu viver até aos 70 anos está previsto que eu desencarne por volta dos 70 anos. Então é como se lá no plano espiritual, antes de eu encarnar, fosse colocado uma gasolina lá para durar 70 anos. Mas não necessariamente todos os meus órgãos vão ter essa mesma capacidade. Pode ser que meu rim pare de funcionar antes. Eu tenho que fazer um transplante ou fazer hemodiálise porque houve uma diminuição. Pode ser que eu tenha uma outra questão orgânica que vai ser mais deficitária ou não, em função de ter a quantidade suficiente, menor ou maior de fluido vital num determinado pedaço do meu corpo. Mas somando tudo que eu tenho, é o fluido vital que vai indicar a minha capacidade de vida orgânica. E a partir do momento que o fluido vital se esgota, eu desencarno. Então, as pessoas que não desencarnam por acidente, por assassinato, e desencarnam ao longo da vida de uma forma natural, né? Ou seja, não forçada, seja por mecanismos externos ou internos, podemos dizer que o fluido vital está num estado de esgotamento. Né? Aquele velhinho que desencarna lá aos 100 anos, aos 95 anos, e falência múltipla dos órgãos, ou algo do tipo, sem uma doença, sem alguma coisa para acelerar o processo, e até mesmo algumas doenças, mas não vamos entrar nem nesse mérito, é porque o fluido vital chegou já estava na reserva e acabou, o carro para de funcionar. Então, o fluido vital é o que permite o nosso corpo funcionar adequadamente. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 70, ele fala um pouquinho sobre isso. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem mais fluido vital pode dar para quem tem menos. E, em alguns casos, restabelecer a vida prestes a se extinguir. Ele está falando do passe. No momento que eu dou o passe, que eu transmito as minhas energias, eu estou transferindo junto com aquele magnetismo parte de um fluido vital, de uma espécie de recarga para aquele que está recebendo. Nunca vai ser o suficiente para durar uma vida ou prolongar a vida para a eternidade. Senão a gente pode cair na ilusão de que, então, se eu passar a receber passe todo dia, eu não vou desencarnar nunca. Né? Existe um limite, né, para a questão orgânica. Existe o fluido vital que a gente pode recarregar, vamos dizer assim, existe aquele que é natural. Então, se meu tanque é de 40 litros, no máximo o passista vai botar ali 200 ml cada vez que vai receber o passe. Mas é algo que ajuda. Então, se você está com alguma necessidade, algum problema orgânico,
pode ser que o passe te ajude, sim, e pode, inclusive, promover a cura. Inclusive, existe um passe chamado passe de cura, né, que é impregnado desse fluido vital, tratado, preparado para atender necessidades específicas. Dependendo, obviamente, a gente já viu isso numa outra aula, do merecimento daquele que recebe o passe, da fé daquele que recebe o passe e da vontade daquele que recebe o passe. Né? Então, a gente está vendo aqui que o fluido vital é aquilo que eu transmito na hora do passe, junto com o magnetismo. Um dos fluidos que estão sendo transferidos ali é um fluido vital. Lembrando, de novo, que quando você dá passe, você não está tirando do seu, né, da sua base. Né? Quando você se prepara para dar o passe, se você tem uma capacidade de 100, a sua capacidade vai a 110 para que você possa doar 10. É só um exemplo lúdico de novo. Nunca vai tirar dos teus 10. Né? Nunca vai tirar. Então, se eu der passe, eu era para durar 70 anos, eu vou durar só 60 porque eu dei passe. Então, eu gastei meu fluido vital. Não, porque antes de você doar, se você doou 5, você recebeu 5 para poder doar. Né? Essa é a matemática divina para a caridade. Por isso que a caridade é aquilo que você, é a única forma que você divide e no final você tem mais do que o que você tinha antes. Né? Algum comentário aqui, gente? Rafael Gânimo, fala aí. Ô, Bira, eu tava aqui pensando, eu lembro de ter visto a história do Chico lá, que ele tinha vários problemas, né, e se alongou a vida dele, foi se prolongando a vida dele, e falou, olha, vou desencarnar quando todo mundo estiver feliz, aí foi o final da Copa lá. Eu tava pensando aqui, a galera rezava, orava muito por ele, tinha... É isso que você tá falando, então, essa transmissão do fluido vital a ele, que permitiu que ele prolongasse? No caso do Chico, Rafa, tem algumas outras questões que envolvem isso, né? A missão dele, merecimento dele e tal. Mas é óbvio que a oração, sem dúvida alguma, é um fator importantíssimo para isso, né? Então, no momento que eu estou fazendo uma oração por alguém, eu estou à distância fazendo uma transfusão mental para ele. É claro, gente, que numa condição mínima, né? Pela distância, mas assim, aquilo envolve o indivíduo com energias, porque o meu fluido vital que é transmitido, ele é muito pouquinho, mas a minha eletricidade espiritual, o meu desejo, o meu carinho, aquilo envolve de uma tal forma que facilita os próprios órgãos do indivíduo que está recebendo a oração a receber. Porque, assim, deixa eu só dar uma pausa aqui, eu já volto nesse ponto. Nós recebemos, como se fosse um, entre aspas, passe, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É da natureza, a gente está recebendo essa carga fluídica, quer seja do sol, da lua, do ar, a gente está o tempo todo recebendo, dos nossos vizinhos, pode não ser as melhores, mas a gente está recebendo. Então, no momento que eu faço uma prece, agora voltando para o caso do Chico, né? Se eu fizer uma prece para o Rafael, nesse momento eu vou dar um toque lá no perispírito do Rafael, vai ser sensibilizado pela minha prece e vai facilitar o Rafa lá, não a receber o meu fluido vital, mas a ele mesmo captar de um jeito especial o fluido que ele já recebe. Potencializar, aumentar a capacidade. Então, sim, quando todo mundo faz prece, quando a gente faz o que a gente chama de corrente de oração, a gente está aumentando a capacidade daquele indivíduo de receber o que a natureza já dá, só que de uma forma ainda mais intensa, temperado com uma energia que ela é a maior energia que a gente possa imaginar, que é a energia do amor. Né? É mais ou menos isso. Faz sentido, Rafa, com o que você estava pensando? Fez sim, bastante. Deixa o cara mais sensível, mais receptivo, né? Isso aí. Entende a mensagem. Legal. Beleza. A Camilinha quer falar pra gente aí. Fala aí, Camila. Na verdade, é uma dúvida aqui, Bira, que eu estava fazendo as minhas anotações das minhas reflexões junto com o que você estava falando, e eu acho que eu não peguei tudo. Os 3 pilares, se é assim que a gente pode chamar, é fé, merecimento e vontade. Vontade. Tá. Isso. Tá, joia. Obrigada. Eu não tinha pego o último. Valeu. É isso. Ivone? Oi, Bira. Tem um livro, eu li já há um tempo
há muito tempo atrás, chama a profecia celestina, onde todos os seres, eles têm, de uma certa forma, assim, esse fluido, né? Então, assim, desculpa a minha voz aqui, eu tô meio fanhosa. Nada, Desculpa. tá dando para entender perfeitamente. Desculpa. Então, assim, quando a gente transmite esse fluido vital, que é assim, ele é matéria. O magnetismo, que a gente viu na frase, também ele é matéria. Quando ele chega no outro ser, e esse ser ele está receptivo, as células, todas elas recebem toda essa carga fluídica, e aí é que começa a ter uma melhoria, né? Eu não sei se eu estou certa, eu só estou aqui elucubrando, tá? Elas começam a ter essa melhoria, e aí elas vão assim, uma vai conversando com a outra, enfim, e o indivíduo que está recebendo aquilo, e ele está aí receptivo, como nós falamos ali um pouco mais atrás, sobre reciprocidade, né? Sobre ser recíproco em receber essa carga, aí é que vai se dando a cura carnal, mas assim, essa cura carnal do corpo físico, ela primeiro acontece no corpo, no perispírito, que é um corpo assim, também matéria, mas é um corpo bem mais fluídico. É assim que acontece? É que, na verdade, tem uma coisa chamada centro de força, que a gente vai ver daqui a pouco, que fica lá no perispírito, que ele é como se fosse como se fosse um pequeno ventilador, né? A gente vai ver que cada um tem uma forma diferente, mas ele gira para um lado, gira para o outro. E quando a gente está dando passe, essas energias também saem do nosso centro de força, numa espécie de espiral, né? Então, quando o assistente deseja receber o passe, né, e está com fé ali, o centro de força dele começa a girar de jeito a captar a energia que está chegando. E esse centro de força é como se fosse um aspirador, né? Ele aspira aquela energia que está recebendo e distribui para um outro elemento que está no nosso corpo físico, chamado plexo, que está ligado nos nossos nervos, que está ligado nas nossas glândulas, e começa, então, a distribuir essa energia. Então, penetra nas células de dentro para fora, né? É um negócio estranho, né? Penetra de dentro para fora, né? Por quê? Os centros de força que estão no perispírito captam as energias, giram elas e transformam elas, né? É chamado até de usinas de força, centros de força, levam para dentro de um jeito que a nossa tireoide é capaz de processar, que o nosso coração é capaz de processar, que o fígado é capaz de processar, e com isso distribuir para todo o nosso sistema. Aí vai pelo sangue e tudo mais. Mas, assim, de um modo lúdico, é bem isso. É como se nós fôssemos esponjas na hora do passe e absorvêssemos as energias que são distribuídas. É óbvio que porque depende do merecimento, nem todas as células podem ser recompostas ou curadas. Mas é assim que funciona. Imaginando que a gente tenha o devido merecimento, a gente pode ter a cura por esse mecanismo. É isso aí, Vânia. Não, legal, porque assim, se nosso corpo ele é composto de, sei lá, 30 bilhões, trilhões de células, né? O nosso perispírito também é matéria, ele também tem célula. E para que ocorra a cura através do passe, as coisas só podem, as células têm que estar umas interligadas à outra, né? E esses fluidos que você falou, o fluido vital, o magnetismo, eu acho que só poderia funcionar dessa forma. Eu não sei, eu estou elucubrando aqui, Bira, desculpa. Não, você está certa. É no corpo inteiro absorvido da maneira que é. Perfeito. Tá. Obrigada. Obrigado a você, Ivone. Rafael Musi. Fala aí, Rafa. Bira, boa noite. Essa energia universal do cosmos, esse fluido vital, ele sai, então, do universo e chega até o assistido,
pelo passista, que é uma ferramenta ali de transmissão. E esse benefício do passe, ele é, então, benéfico tanto para o assistido quanto para o passista. O passista, ele também recebe essa energia e é beneficiado por isso. É perfeito. Assim, se a gente for fazer de novo um exemplo didático e lúdico, né? Você imagina um cano passando água por dentro. Quanto mais água passa naquele cano, mais limpo o cano fica. Né? É o passista dando passe. Né? Ele está dando passe, ele está sendo primeiro beneficiado na transfusão daquela energia. Né? Então, sim, passa por ele e vai para o assistido. Mas o primeiro a receber a ajuda espiritual somos nós, passistas. Então, assim, teu raciocínio está perfeito. Legal, obrigado. Nada. Bom, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada, vamos seguir aqui. Bom, a gente falou do fluido vital. Então, gente, quem tem fluido vital é encarnado ou desencarnado? Alguém se arrisca a abrir o microfone e falar? Fluido vital, encarnado ou desencarnado? Encarnado. Isso. Então, fluido vital, encarnado. Tá? Então, vamos pensar sempre assim. Fluido espiritual refere-se à atmosfera dos seres espirituais, dos desencarnados. Os elementos de onde eles tiram os materiais. Né? Tudo bem que na origem a palavra é matéria, porque tudo é matéria, né? No plano espiritual, inclusive. De onde eles tiram os materiais que usam. Então, a gente está falando que existe também um fluido dos espíritos. Então, quando o passista dá um passe onde as energias são só dele, a gente está falando de fluido vital envolvido. Quando é só o espírito dando o passe, sem o passista, isso existe? Existe. Os espíritos nos doam energia, sobretudo nosso anjo da guarda. Aí a gente está falando de fluido espiritual. Né? Então, fluido vital, encarnado. Fluido espiritual, desencarnado. A diferença entre os fluidos dos passistas e os espirituais é a leveza. Né? O humano é mais denso, é mais pesado e mais material, né? o do encarnado, enquanto o espiritual é mais rarefeito, mais vaporoso, mais leve. Por isso, seus alcances e efeitos são percebidos de formas diferenciadas. Então, o fluido do encarnado, que é o fluido vital, é um fluido mais pesado, porque ele é orgânico, ele está nessa dimensão, na dimensão dos encarnados, daqueles que têm matéria pesada. Né? E na dimensão dos desencarnados, no plano espiritual, ou como Allan Kardec falava, na erraticidade, né? Nesse plano diferente do nosso, a energia, que é o fluido espiritual, ele é mais leve. Os fluidos não são bons nem maus. Olha só, isso aqui é muito importante. Podem trazer o aspecto dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, bondade, amor, caridade. Sobre o lado físico, podem ser calmantes, excitantes, penetrantes, narcóticos, tóxicos. Então, o fluido, gente, não é porque... É mais ou menos, ludicamente falando, né, de forma didática, é como se eu pudesse dizer assim, eu vou dar um passe para o mal, eu vou dar um passe para prejudicar alguém. Na verdade, isso é possível e isso é muito usado. No momento que eu desejo mal para alguém, o que eu estou fazendo é dando um passe negativo para aquela pessoa. Porque eu estou canalizando as minhas energias para buscar desorganizar, desarmonizar a energia do outro. Ele está falando aqui, o ódio, a inveja, ciúme, isso faz com que a energia que você está passando para o outro e para o ambiente se torne, como a gente chama, pesada. O que é uma energia pesada, um lugar pesado, uma pessoa pesada? É aquela que tempera as suas próprias energias com esses elementos que causam distúrbios. Porém, isso pode também ser considerado do ponto de vista de sensações, que é o caso ali, energias calmantes, excitantes, penetrantes, mas também narcóticas, viciantes, tóxicas, a tal ponto de poder causar, em determinado momento, uma ferida, né, no corpo físico,
né, uma úlcera, uma ferida em qualquer lugar do corpo, pode causar uma dor de cabeça, pode causar qualquer distúrbio, porque aquilo ali é uma conexão mente a mente de energias que não são boas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu desejo que fulano de tal se dê mal porque eu estou com inveja dele, que ele tem um emprego melhor que o meu. Aí esse outro indivíduo também me deseja o mal porque eu sou um vizinho que fica o tempo todo perturbando a ele. Pronto. Eu desejo o mal, o outro deseja o mal. O que acontece aqui? Conexão. Nesse momento, o que eu estou desejando está transformando essas energias e levando... Lembra que lá na base a gente está falando de energias psíquicas, né? Então, nesse momento, eu começo a transferir as minhas energias para o meu vizinho e vice-versa, e criando esse laço ruim, né? Temperando com coisas que vão me causar problemas, e a ele também. Então, os fluidos, eles existem. Se eu vou temperar esses fluidos com um bom tempero ou com um mau tempero, depende da forma como eu trato os meus desejos, os meus pensamentos. Ah, Bira, tá bom, entendi. Mas, por exemplo, eu desejo para o meu vizinho que ele se dê mal, mas ele não deseja isso de mim. Ele vive a vida dele numa boa. Nesse momento, eu quebrei esse laço. Então, essas energias até vão chegar nele, vão chegar no vizinho, mas vão ser refratárias, né? Não vai escoar, não vai penetrar, não vai dar, como a gente chama, liga, né? Não vai temperar. Então, por isso que é importante fazer oração, por isso que é importante fazer o evangelho no lar, porque você cria toda uma barreira para evitar essas energias. Então, quando a gente fala de passe, a gente está falando sempre em coisas boas, né? Naquele que está, por caridade, doando energias. Mas o passe é o trabalho magnético, energético, feito no centro espírita. Mas esse trabalho magnético e energético ele é feito em qualquer lugar, por qualquer um, onde quer que esteja. Então, por isso que é muito cuidado com o que a gente pensa, né? Por isso que é vigiar e orar, né? Para o tempo todo a gente pensar no que a gente está fazendo, para a gente não contaminar os filhos. Camila, pode falar. Não, primeiro que assim, né? É tudo muito lindo isso. É muito lindo isso, e a importância, como você mesmo acabou de dizer, de a gente se blindar e numa atitude muito simples, que é pensar o bem, né? E que é muito simples isso, mas de forma verdadeira, né? É isso. Agora, quando você diz aqui dessas possíveis sensações, né? E desses sentimentos, isso independe dele ser espiritual ou vital, né, Bira? Independe. Ou não? É isso aí. Independe, né? Independe. Tá, beleza. Então tá bom. É que ficou a minha dúvida aqui, eu falei, opa, peraí, deixa eu... Tá mal encaixado, inclusive, isso aqui. Agora que você falou, realmente, esse trechinho dos fluidos não são bons nem maus, eles deveriam estar fora dessa classificação, né, de fluido espiritual ou vital. Muito bem observado. É para qualquer fluido, seja encarnado ou desencarnado. Beleza, tá joia. Obrigada, Bia. Tem um terceiro fluido, que é o fluido mental. Da alma do homem desencarnado, nasce um fluido vivo, que é o plasma mental, de variadas formas, ardente e permanente. É o seu próprio pensamento contínuo. Então, o desencarnado, no plano, né, nessa dimensão dos desencarnados, cria, né, plasma, que é o termo que é muito usado na literatura espírita, ele cria quadros mentais que para ele parecem verdadeiros, que são construções realizadas através desse fluido mental. Na verdade, são verdadeiros, né? Então, vamos entender o tamanho desse negócio. Para quem não viu o filme André Luiz, vou dar um spoiler aqui, né? Ou o filme Nosso Lar, vou dar um spoiler aqui, ou ler o livro. André Luiz narra o episódio dele lá, no Umbral, em que ele disse que havia lodo, que havia mau cheiro, escuridão, e até no filme mostra um local que lembra mesmo um pântano, né? Um local muito ruim. Aquilo, no fundo, é produto da mente
do André Luiz, que estava ali, né, com remorsos, com muita tristeza de tudo que tinha feito, com violências e tudo. Aí vem aquela pergunta, pô, mas tinham outros espíritos ali, que gritavam para ele, suicida, suicida, que também faziam algumas coisas com ele, outros que violentavam. Na verdade, o grupo de espíritos que tinham afinidade mental com aquela cena compunha aquele teatro dos horrores ali, né? Aquela cena horrorosa, e com aquilo, alimentado por esse fluido mental, no plano espiritual, o fluido mental é que cria as coisas. Pausa aqui, vamos para o Nosso Lar. Quem viu o filme Nosso Lar, que cidade linda, né? Muito bonita, translúcida, iluminada, protegida. Aquilo tudo existe baseado nesse fluido mental. Um grupo de espíritos que vieram de Portugal para cá, né? Se posicionaram mais ou menos acima do Rio de Janeiro e decidiram, obviamente já tinham essa missão, não é decidiram, né? Aceitaram a missão e montaram, através dos seus desejos mentais, o núcleo que, ao longo dos anos, foi recebendo outros espíritos com os mesmos desejos, com as mesmas contribuições, criando o que foi chamado depois no livro Nosso Lar de cidade ou colônia Nosso Lar. Mas toda aquela construção no plano espiritual só é possível usando o fluido cósmico universal transformado num elemento chamado fluido mental, que é a matéria-prima usada no plano espiritual para construir cidades, para construir ferramentas. Então, se o vidente viu um espírito com um martelo na mão, aquele martelo no plano espiritual, ele é constituído desse fluido mental, porque o espírito desejou, plasmou, criou aquele martelo. Assim acontece com roupas, assim acontece com equipamentos, tudo isso é manipulado no plano espiritual, usando o que a gente aqui usa, cimento, areia, né, tijolo e coisas do tipo, minerais de um modo geral. No plano espiritual é esse fluido mental que dá origem a esses elementos. Eu acho que o Rafael Muzi quer falar conosco. Fala aí, Rafinha. Bira, eu ouvi um audiobook recentemente, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o espírito, ele se viu no caixão, acordou no caixão, era um suicida. E ele saiu dali, então, e começou a vagar. De repente, alguns outros espíritos vieram até ele e o levaram até uma multidão que estava andando e foram até um local lá do Vale dos Suicidas. Esse vale, então, é formado por espíritos que vibram a mesma coisa que ele, né? E aí acabam criando toda esse local aí, vamos dizer. É isso mesmo? Exatamente, Rafa. Um exemplo que me veio à mente agora são os bairros, né? Os bairros, quando eles nascem em terrenos. Mas aí cada um vai construindo uma casa e a gente observa que a maioria dos bairros segue um certo padrão, né? Então, você vê na aldeia de Barueri um certo padrão de construção. Aí você vê em Alphaville, obviamente, um padrão diferente. A gente vê no centro de Barueri um padrão diferente. E isso está mudando ao longo do tempo. Isso por quê, né? É porque há um certo consenso na hora de subir as suas casas ou algo do tipo. Então, no plano espiritual é bem assim. A gente vive onde a gente cria e vive onde a gente se sintoniza, né? Dificilmente você fica, a não ser que seja forçado, em um local que você não tem simpatia por estar. Então, muito adequado o seu comentário, Rafa. Esse fluido mental, então, nós podemos chamá-lo também de formas de pensamento, que eu já ouvi em um outro local? Sim, as formas de pensamento, elas são produzidas pelo fluido mental. Tá, então, se, do ponto de vista do pensamento, você cria uma forma que ela não existe espiritualmente, ela é baseada nisso daqui, como se fosse a argamassa dessa forma de pensamento. É isso aí, Rafa. Legal, obrigado.
Ivone, pode falar. Então, Bira, diante do que o Rafa falou e do seu comentário, a gente tem a máxima de Jesus. Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos. O que a gente pensa, a gente está plasmando, de uma certa forma. Não sei se está correto. A gente plasma o que a gente fica pensando uma série de coisas e você talvez fica plasmando aquilo, né? Então, o nosso pensamento também é matéria e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Está correto isso? O nosso pensamento é uma televisão aberta à comunidade. Então, vou dar um exemplo agora que me veio à cabeça agora. Nunca usei esse exemplo, mas eu acho que vale a pena. Se eu estiver andando numa calçada e tiver uma televisão ligada, passando um jogo de futebol, eu, o Birajara, não paro para ver. Eu não gosto de futebol. Mas muitos vão parar, sobretudo se for seu próprio time. Eu posso passar e estar jogando o Flamengo, que é o meu time, eu não vou parar. Eu não gosto de futebol, eu torço para o Flamengo, gosto do Flamengo, eu não ligo para o futebol. Mas se tiver alguém que gosta de futebol, vai parar e vai ficar prestando atenção naquela TV. Então, o que a gente pensa está mostrando para o ambiente, para quem quiser, sobretudo os desencarnados, aquilo que eu gosto. E se tiver alguém que gosta do mesmo que eu, né? Eu gosto de futebol, então eu gosto de maldade, eu gosto de egoísmo, eu gosto de... Então, vai ter um espírito que gosta disso também próximo de mim, conectado a mim. Então, por isso que eu tenho que vigiar e orar, né? Porque o que eu penso atrai para mim aquilo que eu estou pensando, seja bom, seja mal. O pensamento em si é neutro. A energia do pensamento, o fluido mental é neutro. Agora, qual é a forma que eu vou dar? Qual o tempero que eu vou colocar? O arroz, ele não tem nem sal nem açúcar, mas se eu botar sal, ele fica uma comida para eu comer com arroz e feijão, se eu botar açúcar, vira uma sobremesa. Né? Mas o arroz em si, ele não é nem salgado nem doce, né? Ele é o arroz. É isso que é o fluido vital. Fala aí, Ivone. Vê se eu falei besteira, se você quer completar alguma coisa, se você tem alguma pergunta, fica à vontade. Não, Bira, é exatamente isso mesmo, né? De acordo aí com o que você falou, eu fico pensando, né? No desencarne, igual o nosso colega falou aí a respeito dos suicidas, né? O que eu estou vibrando, né? O que eu estou pensando? Isso eu acho que é fundamental, né? O nosso pensamento, a nossa vibração o tempo todo. É para onde a gente vai, de repente, depois do nosso desencarne, enfim. É isso aí. Isso que eu queria comentar. Perfeito, Bira, muito obrigada, viu? Nada, que isso. Quero fazer uma pergunta aqui para ver se eu entendi correto essa questão do fluido mental, do plasma mental, tá, Bira? Então, vamos pegar o exemplo que você deu, citado por André Luiz, quando ele está no umbral, e o caso que o Rafael Musi trouxe aqui também do livro que ele ouviu. Isso. A minha dúvida é assim, ó, diante desses exemplos. O vale existe, o umbral existe. Entretanto, a composição que nós damos, aliás, a composição, a característica, o que a gente lê, o que a gente vê, é produzido do fluido mental. Então, por exemplo, quando você traz aqui a situação de André Luiz, né? Um lugar sujo, escuro, isso é porque aqueles espíritos que estão lá vibram naquela sintonia e enxergam daquela forma, constroem aquele espaço daquela forma, na mesma coisa que o Rafael trouxe aqui do Vale do Suicida. A galera, entre aspas aí, desesperada, sem rumo, desnorteado. Mas o lugar existe em si. Agora, a forma que eu dou, a característica que eu dou, entre aspas, sou eu que dou. É isso? É isso, perfeito. Tem um outro livro, eu não sei se é Entre a Terra e o Céu, eu não tenho, agora não me escapou em qual livro que está, que a André Luiz está num estudo, numa colônia, perdão, não é uma colônia, num posto de trabalho, ele chama de posto de trabalho, um posto de socorro, que é um local num umbral baixo, né, bem
bem pequenininho, né? Que o que está em volta é extremamente violento e pesado, mas aquele trechinho, aquele posto de auxílio é um posto de auxílio para aqueles que estão se arrependendo e tudo mais, né? E tem um determinado momento que ele comenta que o posto de auxílio vai ter que sair dali, se movimentar, porque vai haver uma queima e vai dizimar tudo que está em volta das criações mentais. Então, é como se passasse um trator em todas aquelas construções mentais que estão ali, limpasse tudo aquilo, para que haja uma possibilidade de recriar aquele lugar, né? Que aquelas mentes consigam sair daquela situação. É, né? Como se limpasse para que eles possam reconstruir. Então, é bem isso, Camila. A vibração cria um ambiente, né, da forma como há o sentimento naquele momento. Tá joia. Obrigada, Bira. Jaime levantou a mão. Pode falar aí, Jaime. Meu amigo Bira, como você está? Estou bem. Agora estou bem, graças a Deus. Pronto para outra, né? Não estou não. Esse livro aí é sacanagem, né? A gente não pode desejar isso, Jaime. Acabamos de aprender aqui, pô. É porque tá forte. Fala aí, Jaime. Esse livro aí, Ação e Reação. Ação e Reação. Muito obrigado, Jaime. Aliás, é um livro maravilhoso. Sensacional. Obrigado, Jaime. Ivone, quer comentar alguma coisa? Não, Bira, na verdade é uma dúvida. É assim, a gente fala de plasmar, né? Plasmar coisas, enfim. E a gente, você está explicando aí pra gente. A minha dúvida é a seguinte, a partir do momento que eu plasmo alguma coisa, ou seja, eu plasmo o pensamento, aquilo, ele dura quanto tempo que ele pode durar? Eu posso mudar aquilo que eu plasmei e de repente, assim, depois de quanto tempo eu posso mudar? Por exemplo, o nosso lar, alguém aí, você comentou há um pouquinho tempo atrás, que ele foi plasmado, né? Plasmou o nosso lar, vai ser assim, assado, que veio no pensamento, enfim, depois aquilo se tornou real. Como que isso funciona? Junção de pensamentos, né? Começa pequenininho e vai crescendo, né? Como uma massa de bolo, né? E vai tomando os formatos e vai se transformando à medida que a vontade daquele agrupamento determina isso. No momento que eu plasmo alguma coisa, ou que eu construo mentalmente, através dos pensamentos, uma cena ou algo do tipo, eu posso desconstruir ou modificar a hora que eu quiser. Né? Depende disso a minha vontade, tanto positivo quanto negativo. Então, eu posso ter uma construção mental linda, né? Imagina, vamos só de forma didática, né? Construir mentalmente um jardim. E no dia seguinte eu destruí o jardim e botei lá um monte de espinhos. Né? Porque tudo vai depender do meu sentimento. E a gente percebe, quando a gente estuda doenças mentais, né, que isso é muito claro quando a gente faz esse estudo. Né? O tratamento psicológico, né, o tratamento terapêutico, ele busca desconstruir, né, aquela construção que está causando incômodo, desconforto ou mesmo prejuízo para o indivíduo e construir algo positivo. Né? Então, essa definição ela é muito propícia para o que a gente está falando. Então, a gente precisa, terapeuticamente falando, é o caso do doente que está ali se entregando à doença, construindo em torno da doença um quadro fixo de sofrimento. Né? Quando eu aceito a doença, não estou dizendo que eu abro mão do tratamento, não é disso que a gente está falando, mas que eu entendo a doença como algo colocado ali para mim por algum motivo e me mantenho positivo, a ciência prova que a expectativa de vida de um indivíduo que tem uma doença terminal, uma doença incurável, ela é maior quando o indivíduo está positivo, porque ele cria um quadro mental que facilita esse tratamento.
O contrário também é verdadeiro, né? O indivíduo que se entrega. E o exemplo clássico é o da AIDS, né? Teve indivíduos que viveram anos naquele período crônico da AIDS, que não havia tratamento nenhum, viveram anos porque brigaram pela vida, porque tinham prazer em viver, porque criavam sintonias positivas mentais. E outros que se entregaram, falaram assim, não, a AIDS não tem cura, morri. Morreu, né? Se entrega e cria. Então, essas construções, elas podem ser destruídas. Não há um tempo, né? Tudo depende do impacto dessa construção mental. Faz sentido, Ivone? Bira, faz total sentido, porque, veja, assim, são coisas assim, incríveis que a gente começa a aprender, né? Eu tô aprendendo aqui com você e com os colegas, e que fazem total sentido na vida da gente, total sentido, porque, veja, tudo você pode criar, tudo é pensamento. E ainda volto nas palavras de Jesus, orai e vigiai, né? Então, tudo a gente pode fazer, tanto para o melhor quanto para o pior. É só uma questão de escolha. Eu penso isso. É isso aí. Não aí. sei se eu estou errada. Não está errado. Não é algo fácil, porque depende muito de vontade, né? E a vontade, ela varia de acordo, mas é isso mesmo, Ivone, você está certo. E de consciência, né, Bira? Consciência. Vontade e de consciência, né? Um drogado só consegue sair da droga quando ele decide isso, né? Você pode internar na melhor clínica de tratamento, né, narcótico que existe, né, dependente químico que existe. Se o indivíduo não estiver com vontade, né, com consciência de que quer se curar e quer sair daquilo, se curar não, né, se tratar de forma efetiva, não vai ter tratamento que dê jeito. Não tem psicólogo que resolva o problema se a gente não deseja resolver ele. É isso aí. Então, Bira, na hora que nós estivermos aplicando o passe na pessoa, por mais que nós estejamos assim com a melhor boa vontade, plasmando o melhor para aquela pessoa, se ela não estiver recíproca e querendo receber aquilo, ela não vai receber. Não vai, é como se ela tivesse com uma redoma em torno dela, não vai chegar mesmo. Ela está totalmente refratária àquilo, né? É isso aí. Tá, obrigada, Bira. Bom, para a gente encerrar o dia de hoje, em respeito aos nossos companheiros que moram em outros países com fuso horário lá para frente, igual a Adriana, Andréia, Jaime, Lu, Rafael Musi. Para a gente encerrar, Rafinha, fala aí. Bira, então, assim, como o exemplo que você deu do nosso lar, que foi criado por alguns espíritos vindos de Portugal, etc., o planeta Terra também a gente pode colocar nesse ponto de vista? Perfeito, Rafael. Muito, muito boa observação. O planeta Terra, quando ele foi expelido pelo Sol, né, quando houve a grande explosão e vários pedaços do Sol deram origem ao sistema que a gente conhece, entre os planetas, o planeta Terra, ele era só, entre aspas, né, porque a gente sabe que minério também tem o seu envolvimento, mas era só aquela massa de fogo queimando ali, de pedra queimando. Na medida que ela foi esfriando e que Deus deu a missão a Jesus de conduzir espíritos para este planeta, Jesus, junto com os seus ministros, né, a gente chama de ministro, que são o grupo que veio junto com Jesus para administrar esse planeta, com esse fluido mental, transformou as condições do planeta para dar sustentação à vinda desses espíritos criados por Deus. Então, você está perfeito na sua argumentação, né? O fluido mental foi a energia usada, foi o fluido cósmico universal transformado, né? Esse fluido mental que veio de um espírito da magnitude de Jesus e de outros tantos como ele, ou muito próximos a ele, que deram condição para o planeta habitar esses 21 bilhões que Emmanuel diz que tem aqui no planeta Terra e dar essa condição. E até hoje, todas as transformações planetárias são feitas, né, quando não são provocadas pelos humanos, com essa vibração desse fluido mental. Muito, muito bem observado, Rafa. Ok, Rafinha? Obrigado. Filipão, quanto tempo, meu amigo? Como é que você está?
E o Felipe desconectou, saiu. Acho que ele apertou a mãozinha sem querer. Bom, gente, vamos encerrar aqui. Já são 21h31 para a gente liberar o pessoal que já está lá 00:30 na Irlanda, né? Para a gente encerrar aqui hoje. Como eu falei no início, nós não temos pressa de acabar. A gente quer o conteúdo que seja adequado. Então, eu peço desculpas aí pela aula passada, mas a gente está aqui no Fluidos e vamos continuar em Fluidos na próxima aula e seguir com os próximos temas. Eu acho que eu vou deixar o dever de casa para a próxima, porque vai depender de alguns conceitos que eu ainda não passei com vocês. Então, vamos fazer a nossa oração para encerrar. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar e fazer a oração e encerrar? Não? Então, vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, de grande conhecimento, de fortaleza daqueles conhecimentos que nós já tínhamos e que agora ficaram mais fixos, mais firmes, mais claros para todos nós. Obrigado, Senhor, por essa ciência espírita capaz de trazer para nós essas explicações de forma tão didática, tão equilibrada. Permita, Senhor, que usemos de forma positiva o nosso pensamento, pensando positivo, pensando amor, pensando caridade, pensando justiça. Que tenhamos todos uma condição de descanso, de muita paz, de muita harmonia e que possamos estar juntos na próxima semana. Que Deus nos abençoe ardentemente, porque, na verdade, só depende de nós receber esse abraço. Obrigado, Senhor, e encerramos essa aula de hoje em nome de Deus. Que assim seja. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, Bíblia. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Bira. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.